Qual seria o ideal para você em termos de calendário, em termos de com o olhar, tentando equilibrar o Alan Simon, que pensa no futebol como mídia, e no cara que também pensa como torcedor? Tentar equilibrar esses dois mundos, o que seria para você o calendário ideal do futebol brasileiro, em termos de estadual, que eu acho que é o ponto mais polêmico, e em termos também de calendário mundial, porque a gente já teve esse debate, você é um pouco contra que a gente mude que a gente tem essa característica de ter um ano corrido de futebol, quando nem na América do Sul, hoje eu não sei como é que tá todos os países, mas acho que a Argentina tem um calendário europeu, com um campeonato de pontos corridos de turno único. E que preenche parte do calendário com a Copa da Liga. É uma coisa bizarra, a Argentina não é exemplo pra ninguém. Mas que a Libertadores meio que acaba no meio do ano deles, não é um negócio assim? Como já foi pra gente. É que o campeonato argentino, ele tem acabado até junto com o campeonato brasileiro, mas eles têm a Copa da Liga, que começa em janeiro ali. Tá meio bagunçado, né? Como é turno único, você tem 25, 27 jogos, depende do número de participantes do campeonato. Que é muito time, né, bicho? E olha a frase que eu acabei de soltar, a Argentina não é exemplo pra ninguém, nós estamos falando da campeã do mundo. Não, mas isso aí é outra coisa. Por anos falaram que a desorganização do futebol brasileiro era o nosso motivo de perder a Copa do Mundo. Não existe. Isso não existe. Porque senão a Inglaterra era campeã todo ano da Copa do Mundo. Não tinha gente falando que a gente mudou pontos corridos e nunca mais ganhou uma Copa? Sim. Copa, isso. Mano, Copa é ali, aquele momento. Essa daí eu vou defender na crocodilagem. Eu sou a favor do mata-mata, vou começar a usar essa sempre. Mudamos para os pontos corridos em 2003, nunca mais ganhamos uma Copa. Que vou meter o Olavinho. Que não tem nada a ver. Vai aparecer o outro falando que o Bahia caiu porque o Flamengo jogou com a Juventude lá. Pô, peraí, né, velho? Calma. Aí não Pois é, não tem nada a ver uma coisa, como diz minha mãe, o cu com a calça. São assuntos diferentes, tá ligado? Não tem nada a ver. Exato. Entendeu? Até porque o Brasil eliminado em Copa do Mundo tem muito mais a ver com técnicos em sequência que não tem leitura de jogo para enfrentar o europeu. O calendário ideal do Brasil para Alan Simon, considerando também Copa do Nordeste, esses campeonatos que são interestaduais, que são importantes, enfim. O Brasileirão precisa ser espalhado ao longo do ano. Como você já adiantou, eu como analista de mídia esportiva, eu não acho que a gente deva se adaptar ao calendário europeu, porque há um problema de jogar no verão. A Europa não tem aquele calendário que eles gostam. Eles têm o calendário porque no verão é junho a setembro. Nós estamos no inverno. Se a gente botar o time para jogar aqui no verão, esses times vão sofrer com calor. A audiência da TV vai ser menor, porque as pessoas viajam. Eu acho até que a Copa do Mundo foi um pouco afetada por isso. Você tem agora Argentina e França na final, deu uma audiência menor na Globo do que deu França e Croácia em 2018. E é um menor que não deve se justificar só pelo Casemiro. É um menor que tem a TV aberta, mas que tem também fatores envolvidos aí da época do ano. O Brasileirão 2020 estava numa época avançada por causa da pandemia, ele começou em agosto. Então, em dezembro já estava com São Paulo liderando o campeonato, vai ser campeão, né? Aí é Fernando Diniz. Mas aí a audiência não foi alta, a audiência caiu, porque tem menos audiência. Então, você vai conseguir gerar mais dinheiro com esse produto, tendo menos audiência aqui no mercado interno? Você vai conseguir compensar isso com o europeu, sendo que vai estar junto com os campeonatos europeus acontecendo? Praticamente no mesmo estágio. Como você põe a Libertadores nisso? Tá, e como a gente cria um produto que dura o ano inteiro, que ele na primeira parte dele ele é um campeonato, na segunda parte ele é outro, porque foi afetado por uma janela europeia. Hoje os clubes são menos afetados por isso, né? São bem menos. Houve um tempo. Você acha que a tendência é ser cada vez menos? Eu acho que sim, porque os europeus não querem mais os nossos grandes jogadores de idades avançadas, eles só querem nossos moleques. Os Henriques, os Vinícius Júnior. Sabe, é isso que eles querem hoje em dia. Eu lembro do tempo que o pontos corridos era assim, o time saía na frente, via o mercado europeu, acabava com rapava ele, e aí era 10º lugar na tabela. Era assim que funcionava. Sim. Mas hoje não tem mais os clubes. Certo. Os clubes estão aprendendo a também não serem independentes desses moleques, até porque não dá tempo. Mas ao mesmo tempo que tem um contraponto, que ao mesmo tempo que diminuiu a interferência de virem aqui fizerem um rapa, a gente está comprando mais os clubes com mais potencial do mercado exterior. A janela do meio do ano agora está sendo mais... É melhor para nós, a gente fortalece os times da última fase. Então, mas aí às vezes, isso é bom. Ao mesmo tempo, muda um pouco... E uma outra coisa, se fortalece muito para Libertadores. Porque na Libertadores você pode fazer novas inserções ou trocas, né? Nos próprios campeonatos europeus, a janela de verão deles, você pode contratar... Você vai ter duas janelas do mesmo jeito. É isso. A Libertadores ficaria nesse esquema europeu? Não sei se ficaria. Tá. Então, não sei.
O meu cenário é o futebol brasileiro evitando jogar no verão, porque isso Tá. traria, ao meu entender, Então, pra galera entender, prejuízo. um calendário que começa em... Março. Mas o calendário começaria... O primeiro jogo do Pode ser Brasil... no fim de fevereiro, mas com Supercopa do Brasil. Porque você precisa ter uma pré-temporada boa e tem que fugir o máximo possível do calor. Tá, então os clubes voltariam ali no início de janeiro, vai ter 2 meses de pré-temporada. É. 2 meses de pré-temporada, entre janeiro e fevereiro, o primeiro torneio começando em março. Beleza, então você tem março até dezembro pra jogar. Campeonato Brasileiro nunca em meio de semana. Nunca em meio de semana, Nunca. só os finais de semana no modelo que acontece não sempre, porque tem jogos às vezes de Premier League de meio de semana, de Sim. La Liga, mas no Mas a grosso premissa tem que ser nunca. Pode fazer um ou outro, pode mas fazer um... Mas tá. aí, no meio de semana, Copas. Incluindo estadual. incluindo estadual. Só que aí você precisa, para isso, você precisa criar um fundo. Você já fez a conta de quantas datas você precisa de... Eu precisaria esquematizar do jeito que eu quero, Tá. mas os estaduais eles precisariam de um fundo para bancar esses times menores, porque todo mundo vem, com boa intenção, é verdade, falar que os estaduais deveriam ser disputados nas datas FIFA. Das datas FIFA. O que eles falam assim? É um jeito de manter os times do interior funcionando. Então é com boa vontade que as pessoas falam isso. Eu entendo. Mas há um entendimento que está faltando. Que é, o Paulistão distribui 6 a 7, talvez 8 milhões hoje de reais para cada time do interior. Uhum. Os outros estaduais não têm essa realidade. Eu vou usar o Paulistão como exemplo porque é um campeonato bom, imagine os ruins, em termos de arrecadação. Esse dinheiro é usado para bancar um time de janeiro a abril, montando times fortes, jogadores do nível de Série B. Já virou uma rotação tradicional do mercado brasileiro. O cara joga um Paulistão num time tipo a Inter de Limeira, que joga a Série D, E vai pra Série B. e vai pra Série B e disputar acesso. É esse o nível. Porque aqui tem dinheiro. Esses 8 milhões de reais, talvez seja o máximo que um time do interior hoje alcance com premiação e tudo mais, é o dinheiro da cota da Série B para abril a dezembro. Então olha que bizarro. O Paulistão consegue se bancar de janeiro a abril com o mesmo dinheiro que os clubes têm que fazer a Série B dali para frente. Agora a Série B vai ter uma licitação conduzida pela turma da IMG, que é a mesma que tem a FC Dias Mídia, que faz a licitação da Libertadores. Tudo isso para falar que eu acho que vai ser um processo muito bem feito, porque assim é o da Libertadores. Então, aqui você tem um Campeonato Paulista que tem chovendo dinheiro. Como é que você faz com esse mesmo dinheiro? E não seria o mesmo, tá? Porque o Campeonato Paulista vale tudo isso porque ele é o único campeonato que o Corinthians vai jogar em janeiro. Então, toda a atenção tá nele. Com ele no espalhado, ele já vale Já outra não parada. vale. Até porque vai ser com certeza a Copa da Liga do Brasil. Aquele campeonato que os caras vão time poupar. C. E aí quanto é que ele vale? Vai valer muito menos. O time do interior de São Paulo talvez ele não ganhe nem 2 milhões. E ao invés de folha de salário, que esses 8 milhões atuais bancam para 3 meses, 4 meses, aí vai ser o terço do valor talvez para dar o ano inteiro para você reunir o time para jogar data FIFA. O que ele faz durante os jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil? Ele vai jogar os campeonatos da Federação Paulista? Vai jogar a Copa Paulista? Eles não arrecadam. Eles não conseguem arrecadar. Não tem dinheiro para isso. Então como é que eu faço esses times? Então, no meu calendário perfeito, você já teria que fazer uma arrecadação tão grande com a Liga a ponto de criar um fundo para bancar esses times menores. Porque se você tiver um fundo para bancar esses times menores, você consegue colocar o estadual. E eu acho que o torcedor, dentro dessa história de que ele gosta de ganhar, ele gosta do próprio time, ele gosta de secar rival, e aí em quarto lugar ele gosta de futebol, o estadual é muito importante nessa equação, porque é o único título possível na vida de muita gente. Sim. Se não fosse estadual, quem gritaria campeão se não Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro nesse país? Sabe? Ele é muito importante para manter. Se você acabar com o estadual da noite pro dia e deixar só 3, 4 times ganhando como é na Europa, em países muito menores, países que muitas vezes não dão o tamanho de São Paulo, Sim. você vai afastar o torcedor, porque ele não gosta de futebol, ele gosta de ganhar. E só alguns vão ganhar. Então o estadual ele tem essa importância. Não é só a defesa dos times do interior da tradição, mesmo porque eu fico defendendo isso, aí o time Mas do não interior dá vai lá pra- e vende um mando pra jogar no Pacaembu, como Mas era. não dá pra ter 16 datas. Não dá para ter 16 datas. Então você precisa espalhar ele num período menor ou bancar com um fundo. Só que aí o torcedor do Flamengo vai falar: eu não quero dar dinheiro para bancar time do interior. Eles vão falar assim. Porque é assim que é a discussão pobre e infantil do futebol brasileiro. Mas ele não sabe que ele vai manter um futebol funcionando, revelando o jogador. Que daqui a pouco ele pode contratar. Que daqui a esse pouco ele jogo. pode contratar. É. Quantas revelações não surgiram nos campeonatos estaduais? Historicamente.
que os times conseguiram aproveitar. Hoje você contrata do interior para jogar na sua base. O Palmeiras contrata jogador do Água Santa, contrata jogador... o Novo Horizontino tinha um jogador que foi pro Corinthians depois, né? Sim. Então, assim, hoje você faz isso, porque você tem o estadual. Sem o estadual, você vai fazer o quê? Vai viver de campeonato sub-20? Você acha que o público tem todo esse interesse no futebol sub-20? Criação de mais divisões nacionais, não. Tem dinheiro, cara. Tem dinheiro. É Não, muito mas é que tu difícil. tá falando em criação de fundo pros estaduais, eu tô entrando nessa imaginação, assim. Mas assim, o que eu falei do torcedor brasileiro querer ganhar. Qual é o título possível no ano que vem? Com todo o devido respeito, qual é o título possível no ano que vem para os times de Santa Catarina? Campeonato catarinense. O Internacional é um time forte, tá batendo na trave para ganhar o brasileiro, então, talvez ganhe o Brasileirão. Eu sei Mas que é pro outra Grêmio cultura, é o gaúcho, mas... esse ano foi o gaúcho. Eu sei que é outra cultura, mas por que isso não influencia no contexto do Exeter City, sabe? Esse time vagabundo da Inglaterra, não sei nem o nome. Sabe? É outra cultura. Tem um Entendeu? sítio, né? Tem outra esse time cultura. mesmo. Eu não sei falar o nome, mas é... Porra, por que você vai lá, o cara tá na 4ª divisão e o estádio é bonitinho, tá arrumado, Aqui tá não vai lotado. existir isso, cara. Aqui não vai existir por causa do tamanho do Brasil, cara. Então, mas eu quero dizer o seguinte... A gente quer uma organização com o futebol brasileiro calendarizado igual a Europa, organizado igual a Europa, com 20 clubes disputando um campeonato de pontos corridos em turno e retorno. Não, E achando que 3 divisões, ou 4, ou 5 dão conta disso. Só campeonatos nacionais dão conta disso. E a gente esquece que esse formato é para países desse tamanho. É que na Inglaterra você tem 8 O divisões. Brasil é né? gigantesco. O Brasil é gigantesco. Se você fizer... Proporcionalmente, se eles têm 8, a gente deveria ter quantos? 16? 16, 20? né? Quem é que vai assistir a 17ª divisão do Campeonato Brasileiro? Eu vou Eu posto a agenda da semana no canal e os caras pulam a Série B. Então, a gente tá indo fazer uma matéria aqui na 18ª divisão. Jogo no Ferrezão, lá no Taboão da Serra. Não, mas olha, o bicho. presidente deu entrevista no Esporte Espetacular. Olha, se eu fizer esse planejamento daqui 19 anos, eu estou na Série D. E assim, é muito forte ainda. Você sabe que é um dos períodos, pra mídia esportiva, que eu acho que reflete um pouco o interesse Mas do é legal torcedor. trocar essa ideia, cara, porque a gente também não reflete sobre isso no dia a dia. Então, quem tá assistindo consegue visualizar o buraco que o fenômeno Brasil, com seus pormenores, oferece de dificuldade para essa galera pensar em algo funcional mesmo, assim. Porque não é só também... Não é só você- criar divisões Não é só e criar pôr time divisão lá. e acoplar. Seria O time importante tem do que se ponto... manter, pô. Seria importante do ponto de Esse vista é que o você segredo. ofereceria jogos o ano inteiro para esses times. Mas não é só questão dos Não é jogos. só oferecer É, jogos, é como vai quem vai sustentar. consumir esses jogos? Quem vai Exato. consumir a 17ª E divisão? vale lembrar que aqui em São Paulo, se acabar com o Paulistão amanhã, só é uma perda de uns 300 milhões de reais de contratos, mas os times grandes estão todos colocados na Série A, B, C e D do brasileiro.